Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Mais vibrante energia positiva do universo está entrando na sua casa através de mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto fala sobre o amor à pátria. Nós temos que ter orgulho de dizer eu sou brasileiro porque eu tenho essas duas marcas registradas. O amor, o respeito à religiosidade do outro e o respeito à nacionalidade do outro. Já o preletor Enio Masaki Hara recebe o preletor Heitor Miyazaki no quadro de perguntas e respostas. A dúvida é sobre como lidar com um chefe pessimista. Faça com que todos eles possam ler o mesmo livro, por exemplo, Convite à Prosperidade, volume 1, ou então o Chave da Vida Feliz, volume 1, e isso deve falar com que eles possam melhorar. Então, fique conosco e com certeza seu ânimo e sua fé irão se reforçar a ponto de você atingir todos os seus propósitos. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seitonoi para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seitonoi, agora em suas mãos. Não é que plantamos, a terra é que gentilmente se abre e produz. Rios, montanhas e sonhos, projetos, esquinas e matas, tudo, gente, tudo é um presente de Deus chamado Brasil. Por isso é que devemos ter amor à pátria. É o que vamos compreender agora na palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. É hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga, espelho meu, diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. De novo, hein? Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Ah, pronto, estamos preparados já para sair. Mas falando então de amor à pátria, nada melhor que uma música, né, nossa, brasileira, um samba, que tantas coisas bonitas representam o nosso querido Brasil. Mas em primeiro lugar nós temos que entender o que é o amor. O livro A Verdade da Vida, volume 4, que é o que nós vamos usar aqui, o professor Masaharu Taniguchi, quando ele fala em questão de amor à pátria, ele já faz um questionamento logo de cara. Ele diz, em primeiro lugar, nós temos que entender o amor ao próximo.
para a gente conseguir chegar no amor à pátria, que é um amor mais sublime e mais elevado. É como se o amor tivesse estágios, né? Então nós temos estágios do amor. E esse estágio do amor, ele vai se evoluindo, ele passa pelo amor a mim mesmo, pelo amor ao meu próximo, pelo amor à minha família, que está incluído nesse próximo, pelo amor à minha pátria, ele vai evoluindo até chegar ao amor a quem? À humanidade e também ao amor às múltiplas manifestações da vida de Deus. Esse é o segredo, né? O dia que a humanidade entender que tudo que está ao nosso redor faz parte das múltiplas manifestações da vida de Deus, nós vamos chegar na harmonia. Então, em primeiro lugar, a questão é a gente pensar sobre amor a mim mesmo. Nesse caso, não é nada de egocentrismo, né? Porque às vezes se fala em amor a mim mesmo, não, eu me amo, se eu tenho uma virtude é a humildade. Pode pensar assim, não é? Mas não é isso que nós estamos dizendo, nós estamos dizendo o amor, aquilo que nós temos de mais sublimes dentro de nós. E o que é? O que nós recebemos de presente? A vida. Esta vida com V maiúsculo, não é verdade? Nós recebemos esta vida. Até aí todo mundo concorda. Essa vida está brilhando dentro de cada um de nós e nunca ninguém conseguiu macular esta vida. Eu pergunto a vocês, você pode manchar a luz de uma lâmpada? A luz da lâmpada você pode manchar? Não. Mas você pode manchar a lâmpada? Pode. Mas a luz mancha? Essa luz que brilha dentro de nós, ela nunca foi manchada. Esta é a vida que nós recebemos, que é a vida de Deus. Só que para essa vida se manifestar aqui na Terra, ela precisou manifestar-se através de quem? Primeiro, dos nossos antepassados. E esses antepassados vieram vivendo, né, durante muitos e muitos anos. Tem gente que tem já a geração aqui de 400 anos já no Brasil, não é isso? Vieram se manifestar aqui nessa pátria chamada Brasil. Pensem em algum objeto, por exemplo, que vocês guardam de um ente querido de vocês. Alguém guarda algum objeto assim que você olha e fala, isso aqui foi do meu avô, quem é que guarda aí? Isso aqui foi da minha avó, fotografia, não é verdade? A gente guarda com carinho, que é uma relíquia, não é isso? E olha aquilo e parece que representa os nossos antepassados, não é? E representa aquela pessoa. Agora, qual é a maior relíquia que eu tenho certeza que eles querem que a gente ame, que a gente admira? Nosso país. Porque foi através, né, da batalha, da luta, do suor, que eles deixaram para nós a tarefa de continuarmos o quê? O progresso, a vida, o amor, enfim, continuarmos o trabalho que eles iniciaram. Agora, aqui no Brasil, nós temos algumas coisas que nós temos que pensar. A primeira coisa que eu acho estranho em nosso comportamento é o seguinte: a gente diz assim, o brasileiro é assim, não é? Já ouviu falar? O brasileiro é preguiçoso, né? Aí eu fico pensando, peraí, quando alguém me fala, o brasileiro eu olho bem para o sujeito e digo, e o senhor é o quê? Eu disse, não, eu sou brasileiro, mas então também é preguiçoso? Você já reparou quando a gente vai falar de nós mesmos, a gente diz uma entidade à parte, o brasileiro? Não é meio estranho isso aí, não? Aí eu peço para a pessoa trocar, diga assim, nós brasileiros. Aí eu falo, nós brasileiros somos preguiçosos. Não, peraí, aí ficou estranho. Nós brasileiros, não. Então a primeira coisa que nós temos que dizer é com orgulho, eu, brasileiro, né? Nasci no Brasil e sou brasileiro de marca registrada, não é made in, feito na China, feito, né? Porque é outra coisa que eu reparei. Em outros países, quando você viaja, as pessoas se tratam pelo sobrenome, não é? Nos Estados Unidos, no Japão. Isso fez com que aquele povo, quando pensasse em realizar alguma coisa, ele já estava ligado ao próprio passado dele. Que eu estou realizando algo em nome da família. Agora, nós no Brasil, como é que nós nos apresentamos? Pelo primeiro nome. Então, qual é o compromisso nosso com as gerações que passaram? E aí você diz assim, qual é o seu nome? Pergunta para mim. Marcos, Rogério, Silvestre. Italiano, né? Não, brasileiro. Não, mas italiano. Não, brasileiro. Não é meio estranho? Parece que a gente quer sempre dar a marca registrada do outro. Eu jurei para mim mesmo, a partir de agora, se alguém perguntar, você é neto de brasileiro, bisneto de... É brasileiro também, mas não era italiano, mas eu vou falar brasileiro. Porque orgulho de ser brasileiro. Os outros países,
eles têm isso dentro deles muito forte. Eu fui para os Estados Unidos, e aí nós chegamos num hotel, e eu fiquei com vontade de tirar uma foto do lado da bandeira dos Estados Unidos. Então eu não sabia como é que era o esquema lá, eu fui do lado meio tímido, fiquei do lado da bandeira, e um amigo nosso veio tirar uma foto. Aí quando eu cheguei perto assim, eu olhei a bandeira, aquela vontade de puxar a bandeira, sabe? Mas vai que o cara pensa, né, mal de mim, né? E aí nisso passou um atendente, ele passou, ficou olhando pra gente assim, e aí eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou puxar a bandeira. Quando eu puxei a bandeira dos Estados Unidos, ele parou, olhou pra mim e falou, uau, que lindo, maravilhoso, parabéns. Ficou feliz. Eu larguei a bandeira e falei, a minha bandeira, que aparece na sacada da minha casa de 4 em 4 anos. E ela fica dependendo de quanto o meu time vai ou não para a final. Se ele passa para a semifinal, ela continua pendurada. Se vai para a final, continua pendurada. Acabou, a gente se desfantasia. Se desfantasia, entenderam, né? Se desfantasia e, de repente, só usa de novo essa bandeira daqui a... E olha que coisa linda, né? A bandeira do Brasil que tem, né, no centro, né, o céu. Agora, nós brasileiros temos algo, e aí é para mexer com a nossa moral mesmo. Nós temos algo que poucas nações no mundo talvez tenham. Alegria, a gente é meio bagunceiro também, mas tudo bem. Alegria com certeza. Uma vez me disseram, por que vocês têm sempre esperança? Olha aí que marca registrada. Mas tem uma melhor ainda, que é uma coisa que era extremamente necessária para o mundo de hoje. Aliás, duas eu vou dizer, para você que está assistindo a gente, para vocês que estão aqui. Duas coisas extremamente necessárias. Uma, nós respeitamos as religiões. Aqui no Brasil, eu ouvi isso de um advogado que é especialista na área mundial de direito internacional. Ele diz, não conheço um país no mundo, palavras dele, que respeita tanto a religião do outro como no Brasil. Não existe. Não existe. Isso é extremamente importante para o momento de hoje. E outra coisa muito importante também é que nós aceitamos a presença do outro como se fosse quando estivesse chegando na nossa própria casa, não é verdade? Quando chega alguém de fora, a gente tenta entender o sujeito, daqui a pouco o cara está falando castelhano com a gente já está meio falando castelhano junto com o sujeito, e falando portunhol, e pero no mucho, pero sí, pero que no, e como tá, já recebemos, como é que é seu país, chega aí, eu vim trabalhar no Brasil, que bom, seja bem-vindo, né? Ou seja, nós temos o coração de receber os outros como se fossem da nossa própria pátria. Essas são as duas grandes características que os nossos antepassados nos deixaram. E marca registrada. Nós temos que ter orgulho de dizer, eu sou brasileiro, porque eu tenho essas duas marcas registradas. O amor, o respeito à religiosidade do outro e o respeito à nacionalidade do outro. Difícil a gente ver, eu nunca vi nada em relação à xenofobia, né? Quer dizer, a aversão ao que é de fora. A gente absorve as coisas de fora com uma facilidade fora de série, não é verdade? Então, olha só o que diz o professor Masaru Taniguchi no livro aqui. O amor à terra natal, ampliando-se, ele se transforma em amor à pátria. E do ponto de vista transcendental e universal, o amor à pátria pode parecer um sentimento de apego. Porém, se analisarmos profundamente o assunto, podemos compreender que um indivíduo pode e deve, continuando aqui, pode e deve realmente ser útil ao mundo e contribuir para o bem da humanidade, amando e melhorando o seu próprio país. Está vendo? Ser útil ao mundo e à humanidade fazendo o quê? Amando e melhorando o seu próprio país. Então eu fico chateado quando uma pessoa diz assim, aqui o Brasil é o país da lei lá, que é, como é que é aquela lei lá? A lei, não fala, coitado dele. Aquela lei que todo mundo gosta de levar vantagem em tudo. Não é verdade isso. Não é verdade, porque tem muita gente que trabalha aqui, é honesto, só não está sendo talvez divulgado como deveria ser divulgado. Muita gente que realmente não se deixa levar pela onda de desonestidade. E mesmo essas pessoas, vamos olhar por um outro lado, talvez o que tenhamos no nosso coração, e aí precisamos refletir, é um pouco de sentimento de carência. Se eu diria que, se você me perguntasse, tem alguma coisa para mudar no nosso comportamento, e é bom a gente saber se tem ou não, né? Eu diria um comportamento de carência. Onde se manifesta essa carência? Vou dar um exemplo para vocês. Certo dia,
ano retrasado, se não me engano, eu estava na Bienal do Livro, lá em São Paulo, e na Bienal do Livro chegou, a gente estava distribuindo revistas, né? Na verdade, um jornalzinho chamado Querubim para as crianças. Então a gente ficava com um jornalzinho na mão e as mães passavam assim e diziam para o filho, vai lá, pega lá e vê se é de graça, vê se é de graça. A gente ouvia, né? Aí a gente chegava e entregava. Nisso entrou um casal, vejam, estou fazendo só a título de análise, né? Um casal de japoneses. E aí o menino veio na minha direção, eu fui entregar para ele, e aí ele olhou para mim, olhou para a mãe e disse, pode, mãe? Aí a mãe falou, pergunta quanto custa. Aí eu falei assim, não custa nada, é um brinde. Aí, então, é um brinde, mãe, posso pegar? Pode, então, e agradece ao moço, entreguei. Quando elas foram embora, eu fiquei pensando, uns dizem, é de graça, pega. O outro diz, quanto custa? Então, será que eu fiquei encafifado? Será que esse sentimento de querer receber, e aí vem essa história de talvez querer levar vantagem, né? De que, vamos pegar isso aqui, vamos pegar que o outro não está vendo, vamos aproveitar isso que ninguém está olhando. Será que não é um sentimento talvez de carência? E não de malandragem, como as pessoas estão dizendo por aí? Um sentimento que às vezes necessita receber algo de fora porque acha que precisa ser completado por dentro, porque quando a pessoa tem a mente rica, próspera, mas preenchida de convicção, né, de autoestima, quando você diz para ela assim, olha, eu estou te entregando, você pergunta, quanto custa? Quanto que custa, né? Agora, quando a gente tem um sentimento de carência, coitadinho de mim, aí você pergunta, vê se é de graça. Fiquei pensando, então, acho que não é malandragem. Nós precisamos colocar, né, para o povo brasileiro que nós, na verdade, não precisamos que nos completem de nada, porque nós já somos perfeitos filhos, não necessito que me completem. Eu já sou perfeito porque eu tenho uma pátria maravilhosa e eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu não tenho carência, eu não preciso me comparar ao outro, porque o professor Masaru Taniguchi nos ensina, nós nos sentimos com a nossa autoestima em baixa, né? A baixa autoestima, quando nós nos comparamos aos demais. Quando nós não nos comparamos, aí realmente nós podemos analisar a nós mesmos, com o nosso olhar e dizendo, bom, isto aqui eu tenho de valoroso, isto eu vou preservar, isto aqui eu preciso mudar, então eu vou mudar. Assim o professor diz isso. Diz, eu tenho que contribuir para o bem, não só do meu país, mas para o bem da humanidade. E eu digo para você, não existe um povo no mundo que vai saber melhor amar a humanidade, mostrar o sentimento de amor à humanidade que nós brasileiros. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Com relação à nossa nação, eu queria dizer, aliás, tem uma historinha muito legal no livro Caminho Infalível para Ser Feliz. Esse livro Caminho Infalível para Ser Feliz tem uma história que é do Japão, mas vale bastante para a gente. O professor Katsumi Tokuhisa, que é o que está contando essa história, ele esteve na Mongólia. E lá na Mongólia, ele encontrou um grupo de... Aliás, ele encontrou, na verdade, um menino de 15 anos de idade, que tinha ficado na Mongólia logo após a guerra. E aí ele chegou para o japonesinho lá, para o menino, e falou assim, olha, você não quer voltar para o Japão? E o menino disse, eu quero. Aí ele falou, que bom, então eu vou te levar de volta para a sua terra natal. Ele falou, nossa, vou ficar muito feliz, mas espera um pouquinho que eu vou voltar a buscar meus outros amigos. Então ele tinha 30 amigos. Aí ele falou, ih, rapaz, eu não posso levar todos vocês. Aí disse que o menino abaixou a cabeça e disse, então eu não vou. Aí ele falou, mas por que você não vai? Eu explico, nós somos 60 jovens voluntários que deixaram o seu país e a terra natal só para defender o nosso país, não na guerra, mas ser voluntário do bem, né? Trabalhando para o meu país aqui na Mongólia. E nós somos em 60 e juramos que nós ficaríamos juntos para honrar o nosso país, acontecesse o que acontecesse, seja assim, qualquer ocorrido, né? E aí, desses 60, sobraram 30, porque muitos morreram de frio e de fome. Ele disse, sabe o que animava a gente, Senhor? Animava a gente, à noite, falar dos nossos pais e falar da nossa pátria. Eu tinha um amigo meu que estava muito doente, eu abracei ele durante a noite e fiquei contando para ele as coisas bonitas que tinha no nosso país. Para ele não se esquecer, a coisa bonita que era o nosso pai. Sabe, Senhor, no outro dia, ele acordou morto.
só que no rosto dele havia um sorriso. Eu acho que ele morreu lembrando da nossa pátria. E ele falou assim, eu não posso abandoná-lo. Aí o professor Tokuhisa disse, então, faça o seguinte, fique firme e não esmoreça durante a jornada sua na Mongólia. Ele disse, isso o senhor pode ficar tranquilo, que eu jamais desonrarei o meu povo. Olha que sentimento de um menino de 15 anos de idade. Aí eu quero fechar para vocês dizendo o seguinte, eu estava procurando uma resposta para a linhagem espiritual do povo brasileiro. Sabe, de onde veio essa linhagem espiritual? E o Papa Bento XVI deu a resposta. No pronunciamento dele, quando ele esteve no Brasil, eu me lembro bem que estava assistindo, ele disse, brasileiros, filhos da terra de Santa Cruz. Olha o que ele disse. Quando ele falou isso, eu me arrepiei inteiro e disse, está aí. Está aí a resposta da linhagem espiritual nossa. Brasileiros, filhos da terra Santa Cruz, ou seja, o professor Masaru Taniguchi diz, o Brasil será a pátria do grande evangelho, do verdadeiro evangelho. Então vocês repararam qual é a nossa missão? De cada um de nós? Brasileiros, filhos da terra de Santa Cruz. Muito obrigado. Com a alma em verde e amarelo, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Mente rica é mente disposta à doação. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. Hoje o preletor Heitor Miyazaki responde a seguinte questão. Tem um sócio que parece querer atrapalhar o andamento de nossa empresa. Ele é muito pessimista, fazendo com que a empresa não prospere. O que faço? É o quadro de perguntas e respostas sob o comando do preletor Enio Masaki Hara. Lembrando que você também pode encaminhar a sua dúvida para o e-mail tv@sni.org.br. Vamos para a resposta. E aqui hoje no quadro de perguntas e respostas, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, né? Muito obrigado por ter vindo. Professor, chegou uma pergunta aqui para o senhor. Tem um sócio que parece querer atrapalhar o andamento da nossa empresa e ele é muito pessimista. E o sócio acha que esse pessimismo do sócio atrapalha a prosperidade do empreendimento. Isso pode acontecer, professor? Pode. Se realmente o que está atrapalhando é o pessimismo ou é a atitude. Às vezes o sócio tem comportamentos, atitudes que prejudicam a imagem da empresa junto aos clientes. Se for o caso, então tem que fazer uma reunião com os sócios e mostrar o que tem que ser feito. Agora, se for muito melindroso falar sobre isso, então faça com que o sócio participe de algum curso que mostre sobre esse lado da excelência, aquilo que é bom por excelência, outras coisas mais. Agora, se for caso do pessimismo, então faça com que todos eles possam ler o mesmo livro, por exemplo, Convite à Prosperidade, volume 1, ou então o Chave da Vida Feliz, volume 1, e isso daí falar com que eles possam melhorar. Ou então, revista da Seichoné, né? Tá certo. As próprias revistas, aqui tem o Mundo Ideal, Fonte de Luz, próprias revistas, as pessoas começam a entender o caminho para onde precisa ser corrigido. Isso Tá fará certo. com que as pessoas possam melhorar. Nesse caso também, que se a empresa não está indo muito bem, há uma possibilidade desse sócio que assiste o programa da Seichoné fazer uma forma humana para esse sócio que é pessimista? Sim, a forma humana ajuda oração, muito. A cura divina, a oração, né? Ajuda muito porque são orações, inclusive eu sempre carrego a forma humana. Então, até deixo na embalagem que o bonequinho aqui representa a pessoa que vai receber oração. Tá. E são 6 orações por dia. Agora, cada oração é um conjunto de orações que demora 1 hora. Então, são 6 horas de orações que a pessoa recebe, 180 orações por mês, 180 horas de orações por mês. Por isso que ocorrem muitos milagres, muitas curas, muitos desejos que são atendidos em face a isso. Agora, requer também que a própria atitude mental da pessoa seja corrigida. Tá Verdade? certo. Aí são 2 fatores importantes. Isso ajudará muito e fará com que a pessoa realmente possa trilhar, a prosperidade da empresa comece a trilhar. Tá certo. Né? Agora há pouco o senhor citou um livro, Convite à Prosperidade, volume 1, para que todos deveriam ler esse mesmo livro. Por quê, professor?
Nós temos que fazer, mas normalmente, ou Convite à Prosperidade ou A Chave da Vida Feliz, volume 1. Né? Tá. São livros que vão fazer com que as pessoas mudem o hábito de pensar, o modo dela pensar. E muitas vezes a pessoa tem comportamentos, pensamentos pessimistas, e isso prejudica a forma no seu dia a dia. Ela não percebe, mas o pensamento tem força. Isso faz com que a pessoa, inconscientemente, ela projete uma situação ruim na vida dela, porque a raiz da palavra pessimista é péssimo. Tá certo. No momento em que quem é pessimista vai ter uma vida péssima. Então, a atitude triste também, o modo triste da pessoa ser, prejudica a atitude normal, o desempenho normal na empresa. O senhor conhece várias pessoas que leu o livro Convite à Prosperidade, volume 1, e que mudou totalmente a sua vida, né? Muito. Meu irmão, ele se aposentou na Sears, e depois ele queria continuar trabalhando, apesar de aposentar, porque o salário de aposentado é muito pequeno. Então eu disse para ele, leia o Convite à Prosperidade, volume 1. Aí ele foi chamado para trabalhar na holding da Casas Pernambucanas. Tive um funcionário também que trabalhou comigo, foi para a Europa, não deu certo, retornou, e quando retornou eu perguntei a ele, como é que você está? Tudo bem? Não, eu estou ganhando 8 mil, na época do cruzado, 8 mil cruzados. Falei, você merece ganhar 12 pela sua formação. Aí eu recomendei para que ele lesse o Convite à Prosperidade, volume 1. Encontrando com ele, e melhorou, ele falou, está na mesma. Aí eu falei, você é um pangaré, né? Não falei para você ler, porque você mudando o seu modo de pensar, você atrairá situações boas. Aí ele, quando leu, recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa que ficava na Alphaville, ele morava em São Caetano. E a empresa, a princípio era salário 20 mil cruzados. E, devido à distância, ainda acrescentou mais um pouco e passou a receber 21 mil cruzados. De 8 passou para 21 mil cruzados. 3 vezes mais? 3 vezes mais. O livro custava R$ 6,50. Dava para comprar 2 mil livros por mês, só com a diferença. Nossa Senhora. Muito obrigado, professor Heitor. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela orientação. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seitonê, esse modo feliz de viver. Obrigado por ter compartilhado de momentos tão felizes ao assistir o programa Seitonê, um modo feliz de viver. Como sempre, terminamos o nosso programa com uma oração. E olha, o silêncio de uma oração envolve mesmo a distância e une até mesmo os corações distantes de quem mora na mesma casa. Portanto, se envolva, se entregue neste momento ao nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia e conto com ela no nosso próximo encontro. Até lá! Oração para eliminar a tensão mental. Deus é meu Pai e está presente em todas as partes do universo. Aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, Deus está comigo e me protege. Deus é vida infinita que flui constantemente para dentro de mim e faz com que eu tenha saúde. Estou sempre envolvido pelo amor de Deus e por isso minha mente está sempre em paz, plena de confiança. Muito obrigada!